Gucci é uma das marcas de moda mais quentes do mundo, com um valor estimado em 22,6 bilhões de dólares. Mas, o que começa como uma história de superação de uma pequena empresa familiar se transforma em um conto sombrio e chocante de traição. Por trás do glamour do mundo da moda, rolaram brigas familiares, processos judiciais, tentativas de takeover corporativo e até assassinatos. Então, sente-se, relaxe e fique à vontade, porque neste vídeo vamos embarcar em uma jornada pela história insana e controversa da Gucci. Gucci nasceu e cresceu em Florença, na Itália, e trabalhou na loja de chapéus de palha dos pais. Porém, o negócio da família faliu, deixando Gucci sem um tostão. Quando ele tinha 18 anos, se mudou para Londres em busca de trabalho e conseguiu um emprego no Savoy Hotel. Lá, ele observou os hóspedes ricos e famosos, usando produtos de couro e carregando malas caras. Era mais do que apenas funcionalidade. A moda era um símbolo de status que separava os que tinham dos que não tinham. Depois, ele trabalhou para uma companhia de trens chamada Wagon. Vamos onde ele passou ainda mais tempo ajudando os viajantes com suas malas. Percebendo a qualidade das malas de luxo e das bolsas, Gucci percebeu que se tivesse sua própria loja de couro voltada para clientes de alto padrão como esses, ele poderia ficar extremamente rico. No entanto, ele também sabia que levaria anos de trabalho duro, aprendendo sobre a indústria do couro e economizando dinheiro antes de poder se aventurar por conta própria. Então, depois de servir na Primeira Guerra Mundial, Gucci conseguiu um emprego em uma loja fazendo artigos de couro. Ele tentou ganhar o máximo de experiência possível, mas nunca perdeu de vista sua visão. Finalmente, em 1921, quando Gucci tinha 40 anos, ele tinha economizado o suficiente e aprendido bastante para abrir sua própria loja pequena em Florença. Essa loja simples, vendendo artigos de couro, seria o começo bem humilde da empresa que conhecemos hoje como Gucci. Gucci inicialmente importava produtos de couro, mas recebeu mais pedidos por peças feitas à mão, como bolsas e sapatos com design único. Ele começou a entender exatamente que tipo de design seus clientes ricos desejavam. Ele queria e, como muitas vezes não conseguia encontrá-los com seus fornecedores, decidiu abrir sua própria oficina para criá-los. Ele contratou vários funcionários para ajudar a atender a demanda, mas logo se viu em apuros com a expansão e acumulou muitas dívidas. Foram muitas as vezes em que ele lutou para pagar as contas e contava para quem quisesse ouvir sobre seus problemas. Eventualmente, pegou um empréstimo do genro para manter o negócio funcionando. Com o passar dos anos, passou a contar com seus 3 filhos, Aldo, Rodolfo e Vasco, para ajudá-lo a tocar a empresa, e esperava que um dia eles assumissem. Mas claramente, naquele ponto, o negócio da Gucci não era nada de especial. Na verdade, era só uma loja pequena. No entanto, os 3 filhos do Gucci tinham planos ambiciosos para mudar isso. O pai estava satisfeito com o negócio de couro, mas os filhos pensavam muito maior. Eles convenceram o pai a abrir uma segunda loja em Roma. No começo, ele estava relutante, achando que era muito arriscado, mas acabaram o convencendo. E ainda bem que fizeram isso, porque essa segunda loja acabou se tornando extremamente popular durante a Segunda Guerra Mundial, porque os soldados queriam comprar presentes para suas esposas e namoradas em casa. Na década de 1950, a Gucci já tinha lucro suficiente para abrir uma terceira loja em Milão. Em 1953, Aldo, Rodolfo e Vasco foram para Nova York procurar o local da primeira loja americana. Mas a pressão de toda essa expansão pode ter sido demais para o pai deles, porque apenas 2 semanas depois da abertura da loja em Nova York, Gucci morreu de um ataque cardíaco. Gucci deixou a empresa para os filhos. 3 filhos, mas deixou sua filha Grimalda de fora do testamento. Grimalda tentou brigar com os irmãos na justiça, mas perdeu. A filha ficou sem nada da fortuna Gucci, apesar de que o empréstimo do marido dela já tinha salvado a empresa uma vez. Isso foi só o começo do drama legal da família. Acontece que a expansão para os Estados Unidos foi exatamente o que a Gucci precisava. Como a primeira marca italiana de luxo em Nova York, a empresa decolou de uma maneira impressionante, ficando cada vez mais popular entre as celebridades de Hollywood. Só aumentou ainda mais a demanda pelos produtos da Gucci, já que as pessoas queriam se vestir como suas estrelas de cinema favoritas. Assim, por um tempo, os 3 irmãos tocaram a empresa com sucesso, sem problemas. Vasco faleceu em 1974 e suas ações foram deixadas para a esposa.
Então, Aldo e Rodolfo compraram as ações dela, o que fez com que os dois irmãos restantes ficassem com 50% da empresa cada um. No mesmo ano, eles abriram a primeira loja conceito da Gucci em Hong Kong. A Gucci foi uma das primeiras marcas a focar em expandindo para o mercado asiático, e isso trouxe um retorno enorme. Os dois irmãos continuaram a reinvestir esses lucros em mais crescimento e, em 1975, lançaram uma linha de fragrâncias e continuaram a aumentar o número de produtos oferecidos sob o nome Gucci. A marca tinha se tornado muito mais do que apenas malas de couro. Gucci agora era uma marca de luxo global que vendia bolsas, sapatos, cintos, carteiras e muito mais. Mas, nesse ponto, Gucci ainda era muito uma empresa familiar privada. E tem um ditado italiano antigo que diz que quando se trata nas empresas familiares, a primeira geração constrói, a segunda expande e a terceira destrói. O estrangeiro tinha 3 filhos, Jojo, Roberto e Paulo, e deu a cada um deles uma pequena porcentagem da empresa, das suas ações. Enquanto isso, Rodolfo Gucci ainda tinha seus 50% da empresa, já que se recusou a dar ações para seu único filho, Maurizio. A vida da família Gucci era tudo, menos pacífica. Os primos estavam sempre brigando sobre quem ficaria com o controle da marca Gucci. Os dois irmãos da segunda geração, Aldo e Rodolfo, tinham feito um ótimo trabalho transformando a empresa em um grande sucesso global. Mas eles estavam ficando mais velhos, e havia muitas discussões sobre quem deveria liderar a Gucci quando eles não estivessem mais por aqui. As coisas ficaram ainda mais intensas quando, em 1972, Maurizio se casou com uma mulher chamada Patrizia Reggiani, conhecida por ser interesseira. Ela uma vez disse que é melhor chorar em um Rolls Royce do que ser feliz em uma bicicleta. Isso é certeza. Patrizia adorava usar a marca Gucci em festas e viver como uma socialite. Nos bastidores, ela estava pressionando o Maurizio para um dia se tornar o novo CEO da Gucci. Ela também se acreditava muito pelo sucesso da marca, mas o Maurizio era super control freak e só se metia na briga da família Gucci, jogando os membros uns contra os outros. O Rodolfo desaprovava completamente o casamento do filho, chamando a Patrizia de interesseira que só pensava em grana. Mas o Maurizio tinha se apaixonado por ela e ignorou os avisos do pai. Ele e a Patrizia acabaram indo em frente. Maurizio teve 2 filhas com Patrícia, mas só depois ele olharia para trás e desejaria ter ouvido o pai. O casamento dele com Patrícia, contra a vontade do pai, só estragou ainda mais a relação deles. Rodolfo se recusou a deixar qualquer parte da Gucci para o filho enquanto estava vivo, mas quando ele morreu, os 50% da empresa passaram para Maurizio, já que ele não tinha esposa nem outros filhos. De repente, Maurizio passou de não ter nada da Gucci para ter 50%. Mas isso não impediu ele e os primos de ficarem discutindo o tempo todo como administrar o negócio. Essa terceira geração tinha planos e visões diferentes para a empresa. Por exemplo, nessa época, a Gucci estava licenciando sua marca para lojas de departamento, o que trouxe muita grana. Mas o Maurizio achava que isso desvalorizava o nome da marca, já que não era mais exclusivo para os ricos e famosos. Para piorar, versões falsas dos clássicos da Gucci estavam sendo vendidas em esquinas e cidades ao redor do mundo. O Maurizio queria que a marca voltasse a ser um luxo, que só os ricos e famosos podiam pagar. Então, ele retirou a licença e a Gucci quase imediatamente perdeu mais de 100 milhões de dólares em receita. No começo, parecia uma ideia péssima, mas muitos acreditam que isso realmente salvou a empresa a longo prazo. A Gucci deixou de ser acessível a qualquer um e voltou a ser exclusiva para os ricos, o que ajudou a se tornar uma marca de legado. Enquanto isso, o primo de Maurizio, o Paulo, se sentiu maltratado pelo pai, o Aldo, por ter recebido uma participação tão pequena na empresa. Responsabilidade, ele queria ser um designer de moda e achava que deveria ser ele a desenhar os produtos da Gucci, mas ninguém na família confiava no gosto dele. Parecia que a única coisa em que a família Gucci concordava era que os designs do Paulo não eram bons o suficiente. Ele ficou tão bravo com tudo isso que denunciou seu próprio pai, Aldo, de 81 anos, por evasão fiscal. Aldo foi condenado a 366 dias de prisão. Na tentativa de construir um nome para si mesmo, Paulo lançou sua própria marca, a Paolo Gucci. A família tentou impedir ele,
preocupada que ele manchasse a imagem da marca Gucci. Mas o Paulo gastou 8 milhões de dólares processando a Gucci para ter o direito de usar o próprio nome na sua linha de moda. No entanto, os sonhos grandes dele foram um fracasso. As vendas não conseguiram cobrir a dívida que ele tinha. Segundo a filha dele, a linha não fez sucesso porque a Gucci logo comprou os direitos do Paulo Gucci e fez os produtos dele sumirem. E, mesmo a filha dele admitiu que as primeiras peças que ele produziu eram feias. Com tanta briga rolando, a família Gucci estava sempre nas manchetes da imprensa por causa de processos e dramas familiares. Maurício estava farto. Queria encontrar investidores para cortar o resto da família e ter mais controle. Uma empresa chamada Investcorp concordou em investir. A Investcorp já tinha investido na Tiffany's e ajudado a fazer a joalheria um sucesso. Mas essa era a primeira vez deles. Mergulhando em uma marca de moda de luxo, Paulo já tinha se tornado o ovelha negra da família e possuía apenas 3,3% da Gucci. Em 1988, Paulo vendeu suas ações da Gucci para investir na Co-op por 40 milhões de dólares, mas não soube usar esse dinheiro da melhor forma. Ele desperdiçou seus ganhos e, em 1993, Paulo declarou falência com dívidas de mais de 90 milhões. Com o tempo, Maurício convenceu o resto da família Gucci a vender suas ações para a Investcorp também. E essa empresa agora era dona de 50% da marca Gucci. Eles ainda deixaram o Maurício ser o chefe da empresa, tomando todas as grandes decisões. Em 1989, ele contratou a Dawn Mello como vice-presidente executiva e designer-chefe da Gucci. Assim como o Maurício, ela queria ajudar na exclusividade da marca. Foi ideia dela reduzir o número de lojas de 1.000 para apenas 180, nas localizações mais lucrativas. Eles também diminuíram o número de itens vendidos pela Gucci, de 22 mil para apenas 7 mil. A Mello também trouxe de volta alguns dos clássicos mais vendidos, como a bolsa de bambu. Os mocassins da Gucci. Maurício tinha uma grande visão para a Gucci agora que o resto da família tinha saído do jogo. Uma das primeiras coisas que ele fez foi abrir uma loja extravagante em Milão. Ele também queria trocar todos os produtos para substituir o estoque atual, o que colocou a empresa em uma dívida enorme. E não só isso, Maurício queria se livrar da linha de acessórios da Gucci. Isso foi bem polêmico, porque era literalmente uma das fontes de renda mais lucrativas deles. A pessoa comum pode não conseguir pagar as roupas e sapatos da Gucci, bolsas, mas talvez eles pudessem comprar uma carteira, óculos de sol ou cintos. Sem os acessórios, a marca realmente só era acessível para os ricos, que era o que o Maurício queria. Mas do ponto de vista empresarial, isso parecia arriscado, para dizer o mínimo. O Maurício também queria se livrar do clássico logo GG, que acabou sendo um baita erro. Essa era a marca icônica que todo mundo reconhecia e representava 70% das vendas deles. Todas as mudanças que o Maurício fez para trazer uma nova era para Gucci fizeram com que a empresa começasse a sangrar. Eles estavam perdendo 30 milhões de dólares por ano. A Gucci não conseguia mais pagar salários ou fornecedores. A empresa estava à beira de declarar falência ou correndo o risco dessa grande visão em Maurício. A Investcorp, compreensivelmente, estava ficando nervosa, pois estavam perdendo bilhões em seu investimento. Então, eles procuraram o Maurício com a ideia de nomear um novo CEO para a Gucci. Isso não foi bem recebido. Horatio se recusou a soltar o poder e implorou a eles dizendo que levaria pelo menos 6 meses para... Os clientes começaram a se acostumar com essa nova visão da empresa e a comprar de novo. O investidor não quis recuar e em 1993 comprou os 50% da empresa do Maurício por 150 milhões de dólares. Ironia do destino. 6 meses depois, a sorte da marca mudou, assim como o Maurício havia dito que aconteceria. Os clientes japoneses começaram a comprar bolsas da Gucci e os lucros da empresa finalmente voltaram. Algumas decisões do Maurício realmente foram erros, mas outras funcionaram muito bem para ajudar a Gucci a se tornar uma verdadeira marca de luxo. A marca, de novo, que poderia cobrar preços altos, mas já era tarde demais. O Maurício tinha sido comprado e, pela primeira vez na história, não tinha ninguém da família Gucci na casa de Gucci. E apenas 2 anos depois, Maurício Gucci estaria morto. Depois de anos de brigas, Maurício se separou da esposa Patrícia. E em 1994, eles finalizaram o divórcio. Segundo uma amiga dela, Pina, Patrícia estava mais triste e chateada por perder o nome Gucci do que por perder o marido.
Porém, Patrícia estava brava com isso. O divórcio e a insistência em perseguir o Maurício, deixando mensagens de voz ameaçadoras. Ele tentou seguir em frente com sua nova namorada, Paola, mas a Patrícia não deixou isso acontecer. Ela temia que, se ele se casasse com a Paola e começasse uma nova família, ela e as filhas perdessem o dinheiro que recebiam do Maurício, que era a única coisa que sustentava o estilo de vida luxuoso que tanto desejava. Aí, em 1995, o Maurício estava indo para o escritório quando um atirador apareceu. Ele foi baleado 3 vezes na cabeça à luz do dia. A volta da popularidade aconteceu depois que contrataram o designer Tom Ford como diretor criativo. Ele trouxe de volta o logo clássico da Gucci e começou a criar coleções que falavam com uma geração mais jovem. Tom Ford, junto com o CEO Domenico De Sole, formaram uma dupla dinâmica, que ficou conhecida como a Era Tom Dom Bomb, e ajudaram a reverter a sorte da Gucci. De 1995 a 1996, as vendas quase dobraram, passando de 263 milhões para 500 milhões de dólares, agora que a família Gucci não estava mais envolvida. E, assim, a marca não estava mais em uma... Após uma constante luta pelo poder, as coisas finalmente começaram a melhorar. A Investcoop rapidamente quis aproveitar essa oportunidade e, assim, a Gucci se tornou uma empresa de capital aberto. E o IPO foi um sucesso estrondoso. A Invesco vendeu suas ações da empresa, lucrando 2 bilhões com o investimento. Mas ele saiu na hora certa, porque em 1997 houve uma queda drástica no preço das ações da Gucci devido a uma crise econômica no mercado de luxo japonês. Essa queda no valor foi suficiente para impactar o conglomerado de moda. A LVMH vai começar a comprar ações da Gucci com desconto. Bernardino era o CEO da LVMH na época e disse à imprensa que essa era a sua tentativa de uma aquisição amigável. Bernard tinha a fama de ser o lobo em Cachemir e já tinha participado da compra de várias outras grandes marcas de moda de luxo. Então, o CEO da Gucci ficou preocupado. Ele recorreu a um investidor para ajudar a levantar mais dinheiro. Assim, a Gucci poderia começar a adquirir o maior número possível de marcas de moda emergentes para serem verdadeiros rivais da LVMH, em vez de serem comprados por eles. Hoje, o grupo Gucci, também conhecido como Kering, possui várias marcas de moda famosas, incluindo Balenciaga, Stella McCartney e Alexander McQueen. Eventualmente, a dupla icônica da Tom Ford decidiu deixar a empresa em 2004. Quanto à Gucci, ela claramente continua sendo uma marca super popular e segue se reinventando a cada geração. A Gucci tem cerca de 50 milhões de seguidores no Instagram e atualmente há mais de 500 lojas ao redor do mundo. Agora que a linha de acessórios voltou, a Gucci chegou nesse ponto perfeito, onde é acessível para quase todo mundo. Mas ainda assim, é caro o suficiente para manter um ar de luxo e exclusividade. O filme de grande orçamento, House of Gucci, também colocou a marca ainda mais em evidência nos últimos anos. A família Gucci não ficou nada feliz com a forma como foram retratados. E, para ser justo, definitivamente não foi totalmente preciso. Mas, como a família Gucci nem toca mais o negócio, estimam que o filme, na verdade, aumentou as vendas da Gucci. Como mencionei antes, o Bernard eu conheço bem. Ele é um cara realmente fascinante, e a história dele se conecta com a história da Louis Vuitton. Mesmo que o Bernard não tenha conseguido comprar a Gucci, ele conseguiu assumir a Louis Vuitton de uma maneira meio controversa. Então, clica na miniatura na tela agora e vamos entrar nessa parte da história. Valeu!